Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coach Chat, o podcast dos coaches falando para atletas, coach, pessoas, aquelas pessoas que amam pedalar e que amam treinar e que gostam, claro, do mundo das duas rodas da bicicleta. Com vocês aqui, Cláudio Tonon mais uma vez. Estou mais para radialista, gente, apresentador de TV aqui nesse podcast, viu? É duro ficar entre gente muito boa no que faz e no que fala, porque nosso objetivo é claro, é levar informação, é levar notícias, é levar também muita história, afinal, né, meu? Nós estamos aqui com duas pessoas que, além de ser grandes profissionais, têm grandes bagagens no esporte aí, nos seus esportes. E né, se vocês estivessem me olhando agora no Zoom, vocês veriam que eu estou literalmente entre os dois. E acima de mim, logo acima de mim no quadrado, meu caro amigo Ronaldo Martinelli, que hoje, né, meu, se preparou um pouquinho mais, né, Sergião? Você viu lá que tem até um quadro atrás dele hoje. Ronaldão, fala dá aquela sua entrada para nós no podcast, no Coach Chat. Manda lá, Bruno. Hoje eu dei estilo, né? Vocês gostaram, né? Mas eu tive tanto problema de internet da última vez que eu falei, vamos melhorar esse cenário aí ainda mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema bem legal, né? Se refere a mim, quase chegando aí nos 50 plus. Sergião tá melhor que eu, né? Sergião tem mais idade que eu, mas tá bem melhor do que eu. Eu tô todo estragado aqui, posterior rompido, panturrilha dolorida, mas vamos falar hoje bastante sobre o assunto. A gente falou 50, mas também por que não, né? Falar dos 40 a mais, né? Aí eu me incluo especificamente. Tá, mas vamos lá, bater esse papo aí. Pô, eu tinha deixado meio que em segredo aqui o que ia rolar. Hoje eu ia contar depois de apresentar, afinal, nós estamos chegando nessa, né, Ronaldo? Nós estamos, que eu também já estou batendo meus 44 aninhos aí. E logo abaixo de mim, mas não por isso, meu caro amigo Sérgio Borges, conta aí, afinal, essa ideia de bater esse papo sobre os 50 a mais no esporte amador, né? Que esse cara já é amador, né, velho? Nem que ele queira, ele é amador, né? Não vai ter jeito, né, meu? Não vai rolar uma elite mais para esse cara. Mas não por nada. Sérgio, fala com o pessoal aí, dá aquele alô para a gente começar a bater esse super papo, cara. Fala, galera. Mais uma vez estamos aqui. Eu não sei o que esses caras estão falando com esse negócio de 50 anos aí, falta muito ainda para eu chegar lá, mas eu já tenho uma ideia, né, para os atletas que a gente treina. Não, brincadeiras à parte aqui, os dois garotos ainda não chegaram nessa fase. Infelizmente, já estou ali. Mas essa ideia, na verdade, acabou surgindo por o resultado de uma atleta minha esse fim de semana, que ela foi campeã americana de Master na categoria no acima de 50 anos. E foi uma atleta que começou muito tarde a praticar o ciclocross, que, se vocês não sabem, vocês vão descobrir, se qualquer dia tentarem, que o Ronaldo dá para confirmar, é uma das provas mais brutais que eu já vi, que você corre, passa na lama, carrega a bicicleta no ombro, sobe escada, desce escada, é uma coisa louca que envolve não só a parte física aí muito intensa, mas também uma parte aí de técnica muito grande. Então, não só me deu essa ideia, porque a gente teve que fazer uma alteração de treinamento. Você vê um atleta de ciclocross nos Estados Unidos, não sei como é que é o circuito aqui no Brasil, mas ela chegou a competir 21 provas aí num período aí de 3 meses. Aí é uma coisa bem intensa, e que se a gente não souber fazer esse treinamento aí para o atleta master aí, né, ela não teria chegado na prova final, que foi esse campeonato americano que ela acabou ganhando. Mas foi uma inspiração minha aí que eu tive. Eu falei, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que interessa a muitos, né? Não aos meninos que estão comigo hoje, mas vocês aí, igual a mim, que estão ouvindo aí. Cara, não só animal, resultado, parabéns aí pelo atleta, como o Ronaldão, bota na agenda aí, vamos explicar para a galera, né? Porque pouquíssimas pessoas conhecem o que é o ciclocross. Acho que isso dá um episódio, assim, ó, de muito papo, muita discussão.
Eu acho que o ciclocross não existe no Brasil porque nós não dá conta, gente. Essa modalidade, ela é de gente louca. Ninguém normal faz esse tipo de prova, entendeu? Tanto que o campeão mundial disso é o Mark Van Der Poel, que não é bom da cabeça, né, meu? Esse moleque não é bom da cabeça. Então, eu acho que já fica aí para a gente fazer um super episódio sobre isso. Afinal, que eu saiba, ninguém nunca falou disso na, na, Teve na, na parada, entendeu? uma única prova no Brasil de ciclocross, isso já faz uns 5, 6 anos atrás, se eu não me engano, e infelizmente não é divulgado porque não tem equipamento aqui, não tem gente que organiza. A gente mal tem prova de mountain bike e ciclismo de estrada, que são as modalidades mais, digamos assim, desenvolvidas, né, no país. Então, imagina, assim, para o ciclocross, a gente não tem nem gente para praticar, muito menos para dar treino disso, e, enfim, uma modalidade super técnica que eu admiro muito. Infelizmente, não temos aqui, porque revelou já muito atleta bom para o mundo, principalmente o World Tour, o Alaphilippe, o Mathieu Van Der Poel, o Wout van Aert, esses caras vieram todos, né, do ciclismo, do ciclocross, e a gente poderia revelar mais caras aqui, né, para o ciclismo de estrada. Punchers fenomenais, né, Ronaldo? Via-se de passagem, grandes punchers aí, né, meu? Caras literalmente campeões mundiais, caras muito punks nas chegadas, né? Meu, vai dar caldo esse podcast. Mas hoje vamos falar sobre 50 a mais. Vamos aproveitar o gancho aí do que o Sergião disse, né? Desse super resultado que a atleta dele, 50 a mais, campeã americana de ciclocross, né? Já a gente vai fazer um podcast falando sobre a modalidade, mostrar para vocês o quanto é difícil. E, Sergião, vamos lá, já aproveita e chuta essa bola aí, cara. Você falou que precisou fazer uns ajustes na prescrição do treinamento para ela suportar, enfim, toda a temporada de provas, né? E conseguir esse grande resultado. Cara, existe diferença, meu? Existe alguma diferença ou alguma coisa que a gente, na prescrição de treino para pessoas com 50 a mais aí no ciclismo, aí nas modalidades que você trabalha, cara, manda essa aí para a gente, começa esse papo aí falando para nós, cara. Sim, sim, isso é muito importante e eu acho que no esporte do triatlon, infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento, porque também o esporte é um esporte muito novo, né? Foi criado só em 1974, então, quer dizer, os atletas estão começando a ficar mais velhos agora, mas o pessoal, por muito tempo, achava que tinha que se treinar da mesma forma que se treinava quando você tinha 30, 35 anos e até 40 anos, porque eu, por exemplo, me senti na minha melhor fase da vida quando eu estava com 40, 42 anos. Agora, depois dos 50 anos, foi que eu comecei a sentir aí um pouco mais essa parte física aí, em termos de desempenho. É uma coisa, quer dizer, não vou dizer que é uma coisa óbvia, né? Mas que, na verdade, você tem que ver quais são as mudanças fisiológicas que acontecem no ser humano quando ele envelhece, né? Uma das mais importantes, no caso do homem, né, seria a decadência da testosterona e do hormônio do crescimento, né? E é uma coisa que acaba sendo relevada aí por muito atleta, né? Porque o que é importante você saber? Como você vai ficando mais velho, você tem que começar a evitar os tipos de treinamento que vão justamente baixar ainda mais a sua testosterona e o seu hormônio do crescimento. O que são isso? São principalmente os treinos mais catabólicos, né? Então, por isso que eu falo que os atletas, quando você vai ficando mais velho, você tem que fazer cada vez menos volume. Isso aí também, eu nem estou falando na saúde das juntas, né? Coisas que também, o esporte de repetição, como o ciclismo, né? Que a gente está falando aqui, mas também a natação e a corrida. O que eu falo de esportes de repetição, porque você faz a mesma repetição de movimento por muito tempo, e isso acaba causando uma deteriorização das suas juntas, né? No caso feminino, aí também, a mulher que passa pela menopausa, né, passa por variações de estrogênio, e também tem o problema da osteoporose, né, de artrite, várias dessas coisas que acontecem, que se você não continuar fazendo esse treinamento catabólico, você só vai piorar a situação.
Então, a maior diferença para você aí, atleta que está ficando mais velho, é você tem que mudar o foco, que é justamente não é uma coisa intuitiva, né? Porque o que o atleta mais velho precisa fazer é justamente o que a gente achava que seria a coisa que a gente deveria menos fazer. Seria mais focado em treinos de força, mais treinos de velocidade e menos treino de volume. E justamente por essas variações hormonais e para você suprir as deficiências que você tem ao ficar mais velho. Faz sentido, faz sentido. Agora, Ronaldão, eu vou jogar um pouco de álcool na fogueira, tá ligado? Tipo, eu concordo, acredito e tenho pontos aí com o que o Sérgio disse, cara. Mas eu queria te fazer uma pergunta, na hora que, como eu disse, vai pôr um pouco de fogo aí, cara. Se não me engano, se não me falha a memória, a média de idade dos atletas que fazem a Output, cara, tá chegando aí, né, velho? Tá chegando nessa idade aí, né, meu? Se não me engano, é uma das idades que mais tem participantes. Se não me engano, é 40, 50. Tudo bem que tem uma zona grande aí, mas é uma das idades que tem mais atletas participando do Output. É essa idade aí, cara. E aí, meu, essa primeira pergunta, na hora de você prescrever o treino, como eu entendo que o Sérgio disse, mas e aí, para o ciclismo de provas como que é vocês, um dos maiores especialistas aí no país, como é que é visto essa parte entre volume, força, por exemplo, para preparar um atleta para o Output nessa faixa de idade aí, cara? E eu sei que você tem alguns até que, meu, por sinal, grandes atletas, grandes ciclistas amadores aí, cara. A maior parte dos meus clientes são entre 40 e 50 anos, né? Os que buscam orientação geralmente tem nessa faixa etária aí, pelo menos a maior parte, né? Eu tenho gente aqui até de 15, 16 anos, mas enfim, os que a faixa maior é entre 40 e 50. Assim, para fisiologia, né? Eu nunca me esqueço disso. Foi uma vez eu fiz uma pós-graduação em triatlo, inclusive. E uma vez uma pergunta da prova era justamente em que idade, para fisiologia, você já seria, entre aspas, velho, né? E a resposta é 35 anos. Por incrível que pareça, a gente está falando de acima de 50, mas a fisiologia já considera velho um cara acima de 35 anos, né? Lógico que cada caso é um caso, enfim, eu conheço vários atletas que são muito bons e tem acima de 50 anos. Vamos pegar aí o Ned Overen, que é um mito, né, no mountain bike, agora até faz bastante... agora até esqueci o nome, mas a modalidade lá de você vai com a bicicleta tipo ciclocross, eu tenho e acabo a bicicleta de gravel. As corridas de gravel agora ele está fazendo sucesso. E ele é um cara de já, se eu não me engano, já 60 anos, foi campeão mundial na década de 90. E esse cara, ele anda que é uma barbaridade. Então, para fisiologia, você tem... Cada caso vai ser um caso, depende muito da experiência, né, da história de cada um, né? Esse cara tem muita história, ele certamente é um cara diferenciado, mas até quando perguntaram para ele o que ele faz de diferente, né, quando ele treinava, quando ele era mais jovem, o que ele faz agora que ele é mais velho, ele respondeu que ele trocou justamente o que o Sérgio falou, ele trocou o volume pela intensidade nos treinamentos, e o que ele fazia em blocos de 4 semanas, agora ele faz em 6 e 8, porque ele acrescentou períodos de recuperação mais extensos do que ele tinha antes. Então, o que eu faço para o meu atleta é justamente entender, na parte do processo dele, se ele precisa de mais ou menos tempo para se recuperar das sessões. E se o cara realmente tem 50 anos ou mais, eu prefiro muito mais trabalhar com intensidade, né? E eu sempre falo, eu digo uma frase que assim, se você quer ter longevidade, você tem que fazer força. Isso, fazer força é uma coisa que todo mundo, o velho, o jovem, todo mundo tem que fazer. Mas eu falo até que o velho tem que fazer, desculpa a palavra velho, né? Mas a gente está falando aqui acima de 50, pode ser acima de 60, ou até a pessoa que tem 70 anos de idade, ela
e se ela fizer força, com certeza ela vai aumentar essa longevidade dela, tá? Então, o que eu faço com os meus atletas é justamente isso. É primeiro tirar o volume, acrescentar a intensidade, fazer ele entender e, obviamente, entender qual em relação ao tempo, né? Qual que é o tempo de recuperação que ele precisa para se recuperar das sessões ou para se recuperar de um bloco muito intenso, né, de treinamento. E esse é um entendimento que aí vai muito da história de cada um também, mas, no geral, mais intensidade, menos volume e processo de recuperação um pouco maior do que quando você é mais jovem. Cara, eu acho super... Eu acho só uma coisinha rápida aí. Manda lá, isso é muito legal o que o Ronaldo está falando, porque mostra justamente aquela coisa que a gente já tinha comentado no podcast anterior, que é o anabolismo e o catabolismo, né? Então, na verdade, quando o Ronaldo falou em fazer força, justamente você vai promover um anabolismo no corpo, que é justamente o que você está precisando quando você está envelhecendo. E esse relacionamento da intensidade é outro ponto muito importante, e é uma coisa que as pessoas continuam cometendo muitos erros, é fazer os blocos de intensidade de nível de lactato muito longo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa aí que eu vejo o pessoal errando muito, achando que precisam fazer blocos de 5, 6 semanas com treinos de lactato para ter um melhoramento, porque, na verdade, o atleta master, principalmente, até vejo por mim, nunca fiz nada assim de mais de 3 semanas. Eu fazia 2 sessões, 3 semanas, e já sentia que o crescimento aí do meu lactato muito rapidamente, né? Eu acho que isso aí é muito importante para o atleta ver, principalmente sabendo que, né, que esse lactato feito também muito longo também vai provocar um catabolismo do mesmo que o volume, né? Então, você vai estar reduzindo o volume, como a gente comentou, mas você também tem que tomar cuidado, como que o Ronaldo estava falando, desse período desses treinos específicos, quanto que você vai fazer ele. E eu vejo que é muito mais inteligente a gente errar para menos do que errar para mais aí nesse sentido aí. Tonão, até complementando a tua pergunta, né, respondendo, um amigo aluno, na verdade, que fez o Altiroute Alpes, se eu não me engano, 2019, ele me contou uma história que ele conversou com um cara que ficou, se eu não me engano, entre os 10 primeiros na Altiroute dos Alpes, e esse cara tinha 52 ou 55 anos, ele era acima dos 50 anos, eu não me recordo agora. Eu lembro disso, o cara era mais velho. E ele perguntou, esse meu aluno perguntou, né, como é que ele faz de treino e tal, e o cara morava em Londres, né? Então, você imagina, Londres chove 9 meses por ano. O cara treinava indoor a maior parte do tempo, aí sessões de 1 hora, 1h30, 2, 3 vezes por semana. Só que ele ficava praticamente de 3 a 4 meses parado, ele não fazia absolutamente nada. E aí, quando era uma fase mais específica, mais próxima da prova, ele começava a treinar, mas fazia aí sessões entre 1 hora, 1h30. A gente até falou isso, né? Também o Sérgio falou, a gente falou disso no episódio passado. E fazia alguns treinos mais longos, mas que beiravam aí 3, 4 horas de treino nos finais de semana. Então, você vê, ele é um cara que treinou muito, né? A quantidade pela qualidade, um cara acima de 50 anos que trocou, né? A intensidade mais alta, né? Pelos longos volumes. E o Altiroute, a gente sabe que realmente você precisa treinar mais volume, precisa treinar na montanha, às vezes você precisa ter um trabalho de lactato realmente um pouco maior, mas ele conseguiu, dessa forma, ir super bem e ficar entre os 10 primeiros de uma prova que é extrema e uma das mais duras do mundo, né, do mundo ciclismo. Fala aí, né, Ronaldo? Se esse cara treina 9 meses indoor, né, entre aspas, né, porque a maior parte do tempo chove, cara, se ele resolver subir o Alpe do Zwift 3 vezes por semana e só subir isso e tomar um banho, caraca, meu, esse cara vai estar forte,
treino de no máximo 1h15, 1h10, ele vai estar treinadinho, não precisa fazer nada, só faz o Alp, desce, vai tomar banho, pronto, acabou, né, cara? É muito louco isso, acho isso muito legal. Ronaldo, já que você está aí, cara, falando aí, né, até de um cara que eu lembro desse cara porque eu acompanhei pelo Instagram, né, ele foi muito filmado, né, por ser um dos mais velhos. Eu vi os releases, os highlights da prova e esse cara, porra, dando trabalho para a molecada, né, esse, entre aspas, senhor, que nós já estamos quase lá, né, velho? E qual, na sua opinião, Ronaldo, já que, né, você terminou aí, o fator mais importante a ser respeitado nessa fase, cara? Nós falamos do volume e tal, mas qual o fator, assim, na prescrição do treino, assim, ó, que a hora que você olha, você bate na idade, sentou, alinhou o objetivo com o cara, qual o fator mais importante a ser observado nessa fase de idade aí, na prescrição do treinamento, cara? Olha, primeiro, eu acho que assim, um dos fatores que eu considero importante é o psicológico, tá? Essa pessoa, ela se sente velha, ela se sente limitada por algum motivo, né? Porque a gente tem um grande problema hoje, principalmente quando você vai, os caras que são menos informados, né? Obviamente, tem muito médico que é muito bom, médico do esporte, que trabalha com atleta, que entende, né, as demandas do atleta, mas tem um médico que não é do ramo. E aí, o que acontece é que muita gente acaba, vou no médico por algum motivo, só para ver se eu estou bem, e ele acaba sendo limitado pelo cara. Eu nunca me esqueço, eu tive um problema de coluna em 2009, eu fui no médico, e eu lembro da palavra dele até hoje. Eu estava com problema de coluna, e ele falou, você vai fazer uma ressonância, mas pelo que eu vi aqui, olha, ele usou essa palavra, forget. Na época eu fazia Ironman, né? Eu tinha feito meu terceiro Ironman. Ele falou, forget, você não vai mais fazer Ironman, você não vai mais fazer nada. E, cara, hoje depois disso, eu fiz 9 altitudes, né? Fiz mais uma porrada de prova de montanha e eu tô aí na labuta, pronto para a próxima, né? Mas a primeira coisa, eu acho que é isso, a parte psicológica, o cara entender se ele tá se limitando por causa da idade, né? E eu acho que não tem que ter limite, tá, pessoal? Acho que se você quiser jogar futebol, eu vivo brigando aqui, né? Estou no meu condomínio, adoro jogar futebol. Já me machuquei 2 vezes, mas eu estou ali insistindo, porque eu acho que o problema é porque eu dosei errado, né? Não por causa do futebol. O futebol é uma atividade boa e pode até ajudar, porque trabalha bastante nessa questão da intensidade e tal. Mas assim que eu ficar bom, eu vou voltar para o esporte. Eu não acho que a cabeça limitando, você realmente vai passar a ser um velho, né? Então, a gente entendeu, o atleta tem que entender que ele pode fazer muitas coisas, não é porque ele tem acima de 50 anos, a única coisa que ele tem que entender é organizar o treino, e aí junto com o treinador, e assim, às vezes o atleta ele começa de uma forma e durante o processo ele tem que mudar alguma coisa, principalmente relacionado à parte de recuperação, né? A intensidade do trabalho, óbvio, ter o entendimento que a intensidade muitas vezes vai ser muito mais importante do que o volume, né? Às vezes a gente precisa, uma prova de alta montanha, você realmente precisa ter aí algum período que você vai fazer um treino, né? Vai cair 5, talvez 6 horas em cima da bike, né? Para testar a sua condição, mas isso não é regra, né? Não é isso que vai fazer você andar melhor. Então, ele tem que ter o entendimento do processo e o treinador, o entendimento do processo dele. Às vezes ele pode fazer, sei lá, costuma trabalhar muito com bloco, né? Dar um rest week para dar um balance, né? De energia e tal. E aí, às vezes, entender, às vezes esse cara pode fazer 2-1, pode fazer 3-1, pode fazer 4-1, ou, enfim, a gente tem que entender a forma que ele vai poder render melhor, né? Mas é visualizar mesmo o processo, visualizar o histórico, e fazer esse cara trabalhar também com a mente para poder ter um resultado satisfatório, entender que é possível ele fazer coisas que os jovens fazem também, obviamente respeitando algumas coisas que são importantes para ele também ter um resultado que seja satisfatório. Isso aí me lembrou um caos para contar, aproveitando que a gente fala de vez em quando, que foi uma coisa... Passou um documentário nos Estados Unidos, eu não sei se passou aqui, tem uma nadadora americana super famosa que foi para a Olimpíada com 44 anos, a Dara Torres.
ela era sprinter, né? Ela era uma velocista de 50 metros e foi uma única atleta, né? Porque geralmente os velocistas são muito jovens, né? Porque é uma prova de característica de muita explosão e muita velocidade. E uma coisa que mais legal que eu vi daquele documentário foi ela mostrar, ela é uma atleta muito inteligente, ela fez a preparação dela de uma forma muito, muito, muito boa. E uma coisa que era muito legal de ver é que ela passava 2 horas e meia por dia fazendo trabalho de mobilidade, inclusive assistida. Ela tinha um cara contratado que depois que ela fazia os treinos de natação dela e a musculação, ficava fazendo manipulação e alongamento nela durante 2 horas e meia por dia. Quer dizer, esse negócio que o Ronaldo estava falando, da gente acreditar, é uma coisa muito importante, mas a segunda, o que eu vejo muitos atletas falando, mas eu estou ficando velho, eu não consigo mais fazer isso. O problema é o seguinte, você tem que fazer as coisas que você está perdendo. Não adianta você sair para pedalar mais, para correr mais. O que está faltando? Você perdeu a tua amplitude de perna? Então vai fazer um trabalho de amplitude de perna. Você está perdendo força muscular? Vai fazer um trabalho de força muscular. Você tem que fazer e trabalhar no que você está perdendo. Não continuar fazendo as coisas que você já faz. Se você fazer esse trabalho de amplitude, de trabalho de mobilidade e trabalho de força, você vai conseguir uma longevidade no esporte muito maior. Tanto é que a gente consegue ver, né? Eu lembro que se falava na fisiologia aí que o atleta é considerado velho aí até na parte indústria com 35 anos, mas aí no triatlo, né, você vê que os campeões recordistas mundiais aí estão aí já com 39 anos de idade, né? Até no ciclismo, né, a gente viu quantos anos tem o Cavendish aí, o Ronaldo? O Cavendish acho que está com 36, se eu não me engano. Vou confirmar para você. Ele já deve estar mais. Ele já era considerado velho, que é uma posição que é um sprinter, né? Tem um baita de um exemplo, que é a Christine Armstrong, que ela foi... é verdade. 2008, 2012 e 2016, ela tinha 36, 40 e 44 anos. Ela foi campeã olímpica com 44 anos, né? E ela foi triatleta antes. Exato. Ela foi campeã olímpica de contrarrelógio, né, Ronaldo? Não foi? Contrarrelógio, né? Isso, contrarrelógio. Não, que é uma modalidade do ciclismo até pior que ainda, você precisa ter mais força, né? Ter, enfim, uma série de coisas que você, às vezes, você vai escalar uma montanha, você não tem, né? Você não precisa. Bom, agora, cara, uma coisa que eu gostaria de, né? Na verdade, eu gostaria de dar os parabéns, né, até para quem... Os atletas, isso que o Sérgio falou, cara, eu achei massa, hein? Guardei essa frase, hein? Treina o que você está perdendo. Cara, eu gostei dessa frase. Para você que está ouvindo a gente, escreve tatua essa frase, talvez na sua mão, no seu braço, num lugar que você vê sempre. Porque, cara, faz muito sentido essa frase, velho. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente estava falando sobre isso antes, né? Que a minha osteopata me disse, né, cara? Treina o que você está perdendo, gente. Cara, uma super dica. E isso tem a ver com o que eu gostaria de falar e parabenizar, né? O Ronaldo que tem vocês dois, né? Que tem essa oportunidade de treinar pessoas com essa idade. Geralmente esses caras são muito de bom humor. Geralmente esses caras são de muito alto astral e, principalmente, cara, eles entenderam a necessidade de ter um grande treinador, um grande coach do lado deles, de fazer um trabalho nutricional, de ter um trabalho XYZ, de, como o Sérgio disse, ter um preparador físico, mas não físico às vezes de força, tal, mas de mobilidade, soltura, do cara frequentar um osteopata, um fisioterapeuta, um massagista quinzenalmente, ou sei lá, às vezes como... Né, a própria atleta, cara, que ela, como nós podemos dizer, né, Sejão, que ela afiou o machado muito melhor do que muita gente, porque enquanto a gente é jovem, a gente, por exemplo, com 20 anos, a gente come pizza hoje, dá uma engordadinha, né, para 2 dias de tomar refrigerante, a gente está bem de novo. Com 40 anos, com 50 anos, não rola mais essa velocidade. E a gente não alongava com 20 anos também. Né? Exato. Eu também não. Eu queria que alongar o caramba. Eu quero socar a bota, eu quero ficar pulando. Jogava vôlei, era um dos melhores atletas da cidade. Eu queria era ficar atacando bola, que alongar o caramba. Acabava o treino e ir embora. Quis alongar depois do treino, coisa idiota, né, cara, com 20 anos. E hoje você paga o preço. Então, e o que eu vejo, né, eu que acompanho assim,
em viagens, como eu fiz com o Ronaldo aí, o que eu vejo, né, nas redes sociais e por aí afora, é que esses caras ganham uma noção de importância, eles dão, né, uma importância e ganham uma noção do que é primordial para que eles consigam viver melhor e fazer o que eles gostam da melhor maneira. Né, cara? E nessa hora que é tão importante você ter um treinador, você ter um coach que te orienta da maneira mais eficiente para que isso aconteça. E aí, Sérgio, eu já emendo essa coisa aqui, assim, quais os principais cuidados, cara, nos treinos que você, né, e o Ronaldo vai falar logo em seguida, tomam, né, cara? Na hora que você olha o atleta, por exemplo, vamos pegar um iniciante, vai, cara, um iniciante, porque senão aquele que você já conhece, já avaliou, esse você já tem a noção. Agora, por exemplo, chegou um cara iniciante, ali, iniciante que eu digo que pedalava de vez em quando, ou nadava, porque o nadador gosta de ser triatleta, né, ou seja, eu vejo muito isso, o nadador gosta de ser triatleta, porque ele fala, eu nado bem, pedalar e correr eu dou um jeito, entendeu? E aí, de repente, esse cara é um pouco mais velho, está chegando perto dos 50 anos. Quais são os cuidados principais que você tem na hora de prescrever o treino para esses caras, meu? Ótima pergunta. Eu estava pensando nisso. Então, a gente está falando muito aí de velocidade, intensidade, e eu sei que isso aí, às vezes, pode causar até aí um medo aí em muitas das pessoas que estão ouvindo, falam, mas peraí, eu vou me machucar, vou fazer isso. Então, uma coisa que é muito importante, que eu tenho feito com todos os meus atletas, duas, na verdade. Uma é respeitar a sua adaptação física própria, né? Quer dizer, não, eu falo em inglês, a gente fala assim, né, que é you can't rush fitness, né? Você não pode apressar o teu fitness, né? Então, você tem que deixar o seu corpo se adaptar na velocidade que ele quer se adaptar. E a outra coisa que eu faço, que eu criei isso, com meus atletas, que eu falo, todo treino de intensidade que você for fazer, você vai trabalhar ele no modo de acelerações. Por que eu faço isso? Porque se você for acelerar e você começar aumentando a intensidade gradativamente, se você sentir que alguma coisa está estranha, você tem tempo de parar. As contusões, geralmente, elas acontecem nas pessoas que começam com um esforço abrupto muito rápido e também, no caso de corrida, desacelerações muito rápidas. No caso da corrida, por exemplo, você que está ouvindo aí, que faz triatlo, que quer falar, mas eu vou dar tiro de corrida, como é que eu faço? Então, o que eu falo para o meu atleta que está começando? Qual que é o melhor jeito de ele fazer um treino de dar um tiro de corrida? Faz na subida. Por quê? Como você tem a gravidade e a inclinação contra você, você não tem o problema da desaceleração, você vai atingir um nível fisiológico muito mais alto do que um nível de velocidade que você está indo numa subida. Então, você consegue chegar naquele VO2, naquele nível que a gente quer, sem ter que passar por aquela velocidade, e você pode voltar andando para baixo para evitar contusões. Então, na corrida, eu faço muito isso. O atleta fala, não, mas você vai me dar um tiro na subida? Eu falo, mas não é mais difícil? Eu falei, não é que é mais difícil, ele é mais seguro para você. Então, eu faço isso com meus atletas, Otonon. Eu faço todas o início, a intensidade, e até hoje, eu sou um atleta muito experiente, toda vez que eu vou fazer um tiro, seja ele na natação, mesmo no ciclismo ou na corrida, eu faço ele em forma de acelerações. Então, isso é uma forma que eu me protejo e que dá para sentir se alguma coisa está errada, está sentindo, eu posso reduzir essa intensidade. Então, isso é uma sugestão que eu dou aí para todo mundo que quer começar a fazer um treino de força. E o força também, se for fazer de musculação, né? O que eu falo é técnica e mobilidade antes do peso, né? Eu faço muito treino de musculação com meus atletas e é o que eu falo para ele. Você vai fazer técnica e mobilidade primeiro e o peso vem depois. Então, a gente passa aí, na verdade, eles até me enchem o saco aqui, porque eles são obrigatórios de uma forma, né? É fazerem aí um ciclo de 4 semanas com todos os exercícios de musculação sem peso nenhum, para atingir a técnica e a mobilidade correta, e aí eles vão acrescentar o peso depois. Cara, é muito legal isso que você falou, porque foi uma das coisas que eu mais
eu sou coach level 1 de CrossFit, né? E sou coach de CrossFit Endurance, né, cara? Eu fiz 2 treinamentos com a CrossFit International. E, cara, é muito louco isso, porque o programa ideal de CrossFit, ele passa por um momento de mobilidade e aquecimento, ele faz mobilidade e aquecimento, aí ele vai para uma fase técnica, e geralmente essa fase técnica ela não é estressante, ela é para te ajudar a fazer um WOD melhor, seja naquele dia ou outro dia, porque eles falam que você precisa fazer o exercício da melhor maneira e da maneira mais rápida, mais eficiente. Não adianta fazer rápido torto. Você tem que fazer rápido, bem feito. Né? Então, tipo, porque isso que vai trazer o resultado. Né? Então, isso que você falou, bem legal. E aí, Ronaldão, qual o principal cuidado aí que você tem com os seus atletas aí nessa faixa de idade ou até mesmo, né, cara? Até passados, que eu acho que você tem até alguns passados disso aí, né? Vamos pôr nos 50 a mais, aí você tem alguns passados, não tem? Tenho acima de 60, inclusive. Mas, cara, você sabe uma coisa que eu trabalho muito, aí eu estou falando de ciclismo, obviamente, eu meto treino de neuro nos caras de porrada. Vai sprintar, mas assim, a torto e a direito. Tem um negócio chamado motoneurônio, né? Nós temos um negócio chamado motoneurônio. Então, a gente tem que fazer as ligações nervosas, as execuções dos movimentos, elas são feitas pelos motoneurônios. E se você não ativa, você, de certa forma, em algum momento, você vai perder mobilidade. Então, acho que é importante todo mundo, aí, independente se é ciclista ou fazer qualquer outro tipo de atividade, executar movimentos muitas vezes que você não está acostumado a fazer. Eu falei do sprint no ciclismo, porque o ciclismo, o sprint é o momento que você pode fazer muita força e trabalhar um movimento de coordenação que é um movimento complexo, né? Muita gente, o cara fica ali em pé, ele tem que baixar o tronco, tem que fazer uma movimentação de braço, uma movimentação de perna, né? Muito rápido, então você tem que ter um nível de coordenação muito bom para fazer esse tipo de coisa. E aí você, no sprint, você treinando isso várias vezes e em vários tempos, você vai melhorar o recrutamento motor e vai melhorar também a mobilidade, pelo menos para esse tipo de movimento. Fora da bike, faz qualquer tipo de movimento que você puder. A gente tem aqui um treinamento de força, muitas vezes eu trabalho os flows, né, que a gente chama, que aí você junta um movimento no outro, enfim, você faz movimento no chão, faz movimento em pé. Isso também é muito legal, porque, inclusive, no ciclismo, a gente tem uma limitação de movimento que ela é muito ali explícita, né? A gente fica sentado ali só movimentando a perna e, às vezes, se dá uma mudadinha, né? Quando você levanta, né? Para fazer um pêndulo, para fazer uma subida e tal, mas é um movimento muito limitado, né? Então, o que você puder fazer de movimentação fora da bike, eu acho extremamente importante, né? E lógico, aí tem os treinos de força, né, para melhorar o recrutamento motor. Outro dia eu vi um senhor de 73 anos de idade fazendo salto em cima da plataforma, ou seja, ele não se limitar a fazer as coisas porque você está com uma cabeça de velho, né? Então, quanto menos você for fazendo, mais restrito, mais limitado você vai ficar em relação ao movimento. E não sei se vocês repararam, mas o velho, aquele que foi sempre sedentário, né, que sempre foi um cara, né, que fez pouca atividade e tal, ele geralmente é até mais lento no pensamento, né? Então, existe até uma pesquisa sobre o assunto, que as pessoas que foram sedentárias a vida toda, elas, até no pensamento, muitas delas até tá ligado às doenças cerebrais, que são aí várias, enfim, não preciso enumerar aqui, mas eles são até mais lentos no pensamento, ao contrário daquele que sempre se manteve ativo. Eu tenho um pai que sempre se manteve ativo, né? Sempre gostou de caminhar, ele ia no mercado, ele não ia de carro, ele ia a pé, enfim. E hoje ele está com quase 80 anos, mas super ativo, você pergunta, ele responde na hora, né? E aí eu já tive aí parentes, né, tios que estão com a idade até menor do que a dele, né, com menos idade do que ele, mas que você pergunta até a pessoa responder, e aí locomoção ruim e tal. Então,
Quanto mais a gente fizer, e sempre até com um nível de complexidade maior, maior vai ser a nossa longevidade, né? Maior vai ser a nossa qualidade de vida. E aí eu estou falando no ciclismo, não se limitar a nada. Se tiver que sprintar, sprinta, né? Se tiver que fazer um estímulo na montanha, faça, né? Um treino intervalado subindo a montanha, faça. Não se limite e não ache que às vezes o treinador te passou aquilo, você fala, pô, mas isso aqui é um treino para um cara de 20 anos. Não. Você só precisa, lógico, adequar o treinamento. E se você precisar de um tempinho maior de recuperação, é só conversar com o treinador e isso pode ser ajustado, tá? Mas eu não tenho limitação. Eu trabalho muitas vezes o que o jovem trabalha, o senhor de 50 anos ou mais faz igual. Só uma coisinha, Tonon, que eu manda aí, tinha esquecido Sérgio. de falar, que você falou da diferença. Isso é uma coisa importante, né? Quando nós éramos jovens, né? Vou dizer aí, então, eu lembro que eu vim do polo aquático, né? A gente jogava polo aquático e acabava a temporada do polo aquático, a gente ia férias e a gente ficava 4 semanas sem fazer nada. Aí você voltava a treinar nossa, você treinava como se nada tivesse acontecido. Quando você vai ficando mais velho, o que acontece, que é difícil para as pessoas entenderem, é que você pode parar menos. Eu, na verdade, eu sou um técnico que eu acredito que o ser humano não é feito para ficar em descanso total, que eu acho que você é feito para se locomover sempre, todos os dias. E com certeza o atleta master, que eu até falo para eles, você não pode tirar umas férias de 3 semanas, 2 semanas em que você vai fazer completamente nada, porque o encurtamento muscular e a perda de mobilidade que isso vai te causar pode até causar lesões quando você voltar a treinar. Então você, mais uma vez aí, o que é importante falar com o seu técnico, eu agora com meus atletas, eu estou fazendo um treinamento que eles odeiam, que a gente está passando numa fase de treino de musculação intensa e treino de mobilidade muito grande, né? Que os atletas só querem saber de nadar, pedalar e correr. Até um atleta meu de 70 anos me mandou um e-mail ontem, tá falando, mas o meu volume de natação tá tão baixo. Mas tá certo, é isso mesmo, né? Quer dizer, o que eu quis explicar para ele a importância dessa fase, né? Dessa fase de depois de uma temporada de muitas competições, a gente tem que fazer aquele ganhar o que a gente perdeu aí, que o Torão estava falando, né? Da parte de força e da parte de mobilidade, né? As duas coisas que a gente perde muito quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se encurtando e vai ficando mais fraco. Então, o que eu falo é que você não pode mais ter aqueles períodos de descanso que a gente tinha quando tem 20 anos de idade, quando você é um atleta de 50 anos. Você tem que sempre estar se movimentando. Não, isso é outro detalhe que fica a dica aí, gente. Se você tem mais de 50 anos, né, 50 a mais, treina aí o ano todo. Se você está pensando em ficar 3 semanas em Londres ou na Europa só comendo pasta, gelato ou tomando cafés deliciosos, ou como que era o nome, Ronaldo, da bomba lá? Como é que chama a bomba lá na França mesmo, cara? Que como que é? Cara, eu lembro até hoje do pessoal, a gente no hotel em Megeve, cara, e os caras assim, não, nós vamos ir lá comer a tal da glacê, sei lá como é que é o nome daquela bomba. O pessoal aí que é atleta do Ronaldo, que estava com a gente lá em Megeve em 2018, manda aí para nós depois o nome da bomba na França, que tem um nome mais chique, gente, tem um nome mais chique, né? Até nisso, né, Sérgio, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come, velho, porque o prejuízo catabólico, o prejuízo metabólico, né, de uma comida errada num dia errado para quem é mais velho já também precisa de um pouco mais de atenção, né, cara? A gente às vezes demora mais a recuperar de uma extravagância aí maior. A síndrome, hoje está bem famoso, né, um termo chamado síndrome metabólica, né? O metabolismo vai ficando mais lento, obviamente você vai gastar calorias ali, você vai ter uma dificuldade maior. Agora, para a gente... Só complementando o que você falou, o Mark Cavendish tem realmente 36 anos, tá? Mas assim, vamos pensar até... eu uso o exemplo dele, uso o exemplo também do Cipollini, que ganhou prova aos 42 anos,
e o auge de um sprinter é 27, 28 anos. Esses caras, eles postergaram, né? Tem um outro atleta italiano também que ganhou uma etapa ou duas na sequência do Tour de France aos 38 anos. Então, esses caras, eles têm a mente ainda do cara jovem e não tem o controle inibitório do velho, né? Fala, eu sou velho, não consigo mais sprintar com essa molecada. E a gente tem aí um Cavendish dando exemplo, né? Ganhando 4 etapas, se igualando ao Ed Merckx, né? Ele tinha um propósito, se igualou ao maior de todos, sendo aí ele agora com seus 36 anos de idade. Cara, e eu acho que ele vai ganhar um ano que vem e vai abandonar a prova, tá ligado? Tipo, esse ano ele fez questão de ser camisa verde porque ele queria calar a boca de muita gente, via-se de passagem, porque acho que a gente também precisa gravar um podcast sobre babados e boatos das provas de ciclismo e triatlo, porque eu adoro bater papo disso. Agora, ele foi para calar a boca de muita gente, foi carregado, porque antigamente ele pendurava no carro, a gente via fotos, imagens, né, do Cavendish pendurado em carro, e dessa vez ele mostrou que ele era um guerreiro e eu fiquei mais fã ainda dele, tanto que eu estava querendo até mandar vir o livro da vida dele, né, cara, já é best-seller na Amazon, na UK, entendeu? Cara, eu tenho certeza que ele vai ganhar uma no que vem, mas ele já não vai ligar para a camisa verde, mas ele vai ganhar uma só para falar assim, ó, eu passei, agora eu quero ver quem é o próximo que vem do meu lado. E volta naquele negócio que o Ronaldo falou, né? De acreditar em se colocar em limite, né? Se vocês acompanharam o Tour de France, você viu que depois que ele ganhou o primeiro, o segundo, cara, aí ele mudou. Ele realmente acreditou que ele estava ali para vencer. Não só ele acreditou, como todo mundo que estava ao redor também acreditou que ele conseguiria vencer, né? Então, a cabeça é uma coisa muito importante. O Ronaldo falou isso muito bem. A gente fala muito da parte de treinamento fisiológico, mas às vezes a gente esquece um pouco de falar aí da parte mental. E o Ronaldo falou muito bem, né? Se a gente acreditar que a gente não pode, a gente nunca vai fazer mesmo. É, isso aí. Não, e cara, não todo mundo, né, cara? Todo mundo acreditou. Foi muito legal a equipe carregar ele, abandonar a prova, né? A equipe abandonou a prova, tipo, os cabeça lá, não queriam mais saber, queriam levar ele para a camisa verde, né? Foi muito legal, foi muito legal. Né? Que se a gente olhar, né, o Ronaldo, fazendo uma analogia aí que nem se falou, o Cavendish é os 50 a mais dos sprinters ali, mas a cabeça dele botou ele no target, né, cara? Muito legal. Agora, ó, para fechar nosso super, cara, as conversas têm sido cada vez melhores, gente. Para você que está aí nos ouvindo, manda esse podcast para um amigo seu que tem essa idade, ou que está aí meio desanimadão, está pensando em começar a fazer alguma coisa para se alegrar. Esses dois caras que estão aqui com vocês, meu, tem toda a chance de pôr você no eixo da prática da modalidade, seja você iniciante, intermediário, ou está desanimado, enfim. Procura esses caras aqui, meu, e começa. E pensando nisso, cara, eu queria que vocês, como eu digo, né, tá virando praxe a gente deixar aquela aguinha na boca, né, meu, dar aquele docinho no final. Um detalhe que não pode faltar para o atleta 50 a mais, diante da experiência de vocês aí dentro de cada modalidade. Sérgio, manda essa primeiro e o Ronaldo já vai emendar em seguida para a gente fechar nosso podcast. Então, vocês que estão ouvindo não vão gostar do que eu vou dizer, mas por experiência própria e com o atleta, a coisa mais importante, se você já é um atleta que já está treinando, que já está ficando mais velho, invista na mobilidade do seu corpo e a elasticidade muscular. Você não vai acreditar no que pode acontecer. Eu faço hoje em dia uma média de 45 minutos a 1 hora de exercício de alongamento, mobilidade por dia. E foi até engraçado, porque eu também treino jiu-jitsu também. E hoje de manhã o atleta falou, mas pô, quantos anos você tem, né? Eu falei, mais de 50. Nossa, mas você treina... Quantas vezes você treina? Não, eu treino 5 vezes por semana, eu treino todo dia. Mas como é que você consegue treinar todo dia? Eu falei, você quer saber como é que eu faço para treinar todo dia? Eu acordo 1 hora antes para fazer alongamentos.
que se eu não fizer essa mobilidade, esse alongamento, eu só conseguiria treinar 2 dias sem ficar 2 dias de repouso de tanta dor muscular. Então, pessoal, eu sei que é uma coisa que não é o que você queria ouvir, mas se você acreditar em mim, se investir 15 minutinhos por dia na mobilidade, no alongamento, vai aumentar a sua longevidade no esporte, qualquer que seja, e na vida, imensamente. Manda lá, Ronaldão. Manda lá, Ronaldão, manda lá, sensacional, Sejão. Eu estou passando por isso hoje, depois de 20 anos dando aula de ginástica, ficando em pé o dia inteiro em academia, dando personal, caramba, 4. Hoje eu dou 1 hora de aula de pedalando ali e o resto eu fico sentado, trabalhando no computador, montando as coisas, criando, viajando, estudando e estou sofrendo horrores, né? Como eu disse, estou criando um método para não acontecer mais isso. Então, cara, super dica, gente. Super dica, ó. A frase está anotada aqui, ó. Treine o que sempre o que você está perdendo, o que falta está anotado e essa é uma outra. Treine mobilidade. Ronaldão, a sua dica para fechar o podcast. Cara, eu assino embaixo do Sergião, eu vou deixar a minha experiência, que é uma dificuldade as pessoas hoje fazerem algum tipo de atividade diferente da que elas procuram para treinar. Então, o Sergião, tenho certeza que tudo que sai do nada, pedala, corre, para implantar já é uma coisa difícil. E aqui eu, com o ciclismo, eu tenho o mesmo problema. A gente tem uma dificuldade de colocar as pessoas para fazer o que a gente chama, entre aspas, né, de atividade preventiva. Então, eu, por exemplo, tenho uma restrição, minha coluna, eu tenho hérnia de disco, já tive uma cirurgia, já fiz uma lamectomia, né, quase fiz uma artrodese, mas se eu não fizer pelo menos 20 minutos, né, de atividade extra, pelo menos 3 vezes por semana, eu sei que eu vou me complicar uma hora, né? Então, o detalhe para aquele que vai fazer, que tem acima de 50, ou até que tem acima dos seus 40, e tem às vezes um problema que te limita, você não trabalhar preventivamente, né, para você não ter esse tipo de problema, ou isso não te atrapalhar, não te causar um incômodo na hora de você treinar a modalidade que você mais gosta, você vai ter que fazer uma atividade preventiva. E aí, eu acho que a mobilidade, eu sempre gosto de trabalhar, que o Sérgio falou, a mobilidade, eu gosto de trabalhar força, né, acho que está tudo mais ou menos junto ali, potência, o cara tem que fazer força rápida. Eu acho que ele não pode perder esse tipo de coisa. Ele pode ser até uma atividade diferente da que ele está fazendo, ou fazer isso no treinamento de força, né? E aí o grau articular, né? Você trabalhar também alongamento, ou coisas que vão certamente melhorar, né, a sua mobilidade, né, o seu nível de grau articular. Então, acho que são esses 4 pontos que eu gosto de trabalhar, mas principalmente, pessoal, trabalho de cuca, não se limitar a nada porque você tem acima de 50 anos. Então, às vezes eu passo um treino com uma pessoa, mas isso aí, eu estou velho para fazer isso. Cara, mudar aqui. Eu tenho certeza que eu confio mais que o cara pode fazer do que ele próprio, muitas vezes. Então, principalmente também mudar a cabeça, fazer um trabalho, tirar esse controle inibitório e trabalhar, né, tudo que for preventivo. Demais. Se as pessoas te limitassem, nenhum recorde seria quebrado, não é? Exatamente. Não, a gente não teria uma Christy Armstrong sendo campeã olímpica com um monte de atleta de 27, 28 anos no pico da performance e uma senhora de 44 anos foi campeã olímpica em Rio 2016. E se ela corresse ainda, talvez aqui no Japão, ela já ia estar com quase 50 anos. Mas, olha, possivelmente ela ficaria pelo menos entre as 3 primeiras, viu? É que ela desistiu. É lógico que a carreira de atleta exige muito, então o nível, né, que ela corria era um nível muito alto e a exigência de treinamento, de dedicação, abdicação da sua vida, ela tinha filho, tal, até teve a história dela do filho que estava com uma idade em 2012, depois estava maiorzinho, né, quando chegou lá no Rio. E ela não seria campeã, obviamente. Acho que assim, esse nível essa exigência, né, de treinamento
é mais complicado de você manter, né, ser longevo. Mas se ela mantivesse, por que não? Estou ok. Só mais um minuto. Não, eu sei que você vai me matar aqui. Não, mas uma cara, outra história muito legal, muito legal, para vocês mulheres que estão ouvindo, principalmente a gente ouve muito, depois que tive filho, aí não dá mais, aí complica. Se vocês acompanham o triatlo, tem uma atleta suíça, o nome dela Nicola Spirig, que ela foi campeã olímpica e foi medalha de prata na Olimpíada, e ela teve um filho depois de cada Olimpíada. Nas últimas 3 Olimpíadas, ela teve um filho. Quer dizer, então, para você que está falando, que você está achando que existe uma limitação física ou mental, uma coisa aí aí depois que você tiver filho, existe aí uma prova muito bonita, é uma atleta fantástica. Eu acho que ela vai encerrar, não sei se vai encerrar a carreira dela, mas ela participou das últimas 3 Olimpíadas e teve 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata, e teve um filho. Após cada Olimpíada, ela ficou grávida e teve um filho. Foi uma coisa muito bacana. Eu acho, se eu não me engano, até 4 Olimpíadas, porque ela teve 3 filhos e competiu em Tóquio agora, então acho que ela estava na 4ª Olimpíada dela. Uma coisa muito legal. Cara, se ela não é uma ginasta, provavelmente ela já está perto dessa idade, dos 40, porque 4 Olimpíadas são 20 anos. Sim. 4 Olimpíadas é 20 anos de Olimpíada. Isso porque para ela chegar, ela já deve ter um ciclo de uns 10 ou 15 anos antes, quase. Porque, cara, ninguém chega numa Olimpíada tipo, vou para a Olimpíada. Eu acho que ela deve estar perto dos 40, sim. Com certeza, animal. Não, grandes histórias. Gente, esse final de semana eu participei de um evento e a hashtag do evento era chega de desculpa, tá ligado? Tipo, cara, se você acha que a sua idade é o seu limitante, é só você que pode estar achando isso. Então, se a gente tem uma mensagem no final desse podcast cara, tudo depende de você querer ter essa cabeça, como o Ronaldo disse, aí para frente, como o Sérgio bateu muito em cima, esse psicológico do tipo, eu posso, eu quero, eu posso. Ter um grande coach do seu lado que entenda o que fazer para que você consiga ter grandes resultados ou até mesmo bons resultados com segurança e longevidade. Afinal, né, meu? Pô, a gente chegar ali nos 60, 70, 80 anos, super disposto, como dicionado, e é verdade, você vê a diferença entre uma pessoa que está ali, sempre praticou, e aquela que não, é muito grande. Para vocês que nos ouvem... Pode falar, Ronaldo. Não, eu queria só fazer também um adendo aí, um parênteses, colchetes. A gente não falou aqui de pessoas que estão sedentárias, que começam no esporte com 65, 70 anos. Eu já vi, tá? Por isso que eu fiz questão de falar. Obviamente que é uma situação totalmente diferente, tá, pessoal? Então, provavelmente essa pessoa que começa muito mais tarde, e aí eu conheci maratonistas que começaram mais tarde e tal, obviamente que você vai ter uma limitação e é preciso respeitar, né, o que você realmente pode fazer. Né? Mas eu falo para o cara que faz esporte a vida toda e chega aos 60 anos, não tem limitação. Então, você não pode trabalhar com a cabeça limitada. Né? Mas é lógico que o cara que começa muito tarde, ele já tem uma limitação natural. Né? Isso é importante a gente falar aqui, porque senão a gente vai achar que qualquer pessoa com 70, 80, 90 anos de idade pode fazer qualquer coisa. Né? Então, não é isso. Justamente precisa respeitar o histórico para a gente poder prescrever qualquer tipo de atividade ou treinamento para essa pessoa. Eu tenho um atleta desse que começou o triatlo com 65 anos, agora ele está com 70. E agora ele está fazendo todos esses treinos aí que a gente comentou. Mas, logicamente, ele foi um daqueles super resistentes aí no treino de mobilidade e no treino de força, mas foi uma fase que hoje ele dá graças a Deus que eu fui tão persistente de passar nesse início da carreira dele aí até agora. Mas ele começou o triatlo não sabia nadar, com 65 anos. E está hoje aí fazendo Ironman, faz 2, 3 Ironmans por ano e já está no pódio na categoria e está mostrando aí, não é um cara que é naturalmente talentoso, então não é aqueles fenômenos,
mas é um cara que acreditou no processo, é um cara dedicado e está colhendo resultado. Então, é mais um exemplo aí, pessoal. Não tem idade para começar. É só ter vontade e ter a cabeça positiva e não, como o Ronaldo falou aí, não se coloque limite e vamos trabalhar que você chegue lá. É isso aí, cara, animal. Não, meu, eu acho que tudo aqui resume ao como você pensa, né, cara? Porque o resto, os coaches estão preparados para te ajudar. Se você pensa que você quer, como o Ronaldo disse, né, lógico, tudo dentro dos seus devidos cuidados e situações, você pode. Gente, esse foi mais um super episódio do Coach Chat. E, cara, aqui hoje, meu, você está vendo quando o assunto é bom, o assunto flui. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora também está ouvindo até agora. Então, não esquece de seguir o podcast para toda semana ficar sabendo e também mandar para um amigo seu. Eu duvido, cara, que todo mundo que ouvir esse podcast encaminhe ele, aperta o botão compartilhar e manda para o seu grupo da família, tal, manda para os seus amigos. Quem sabe você não vai ter um novo companheiro pedalando ao seu lado aí num futuro próximo. Ronaldão, dá aquele tchau para a galera, assim como aquele sempre alô, manda aquele tchau para a turma. Tchau, turma. Obrigado pela audiência e vamos lá, temos assuntos bem legais nos próximos episódios. Um grande abraço a todos e até a próxima. Sérgio. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem mais uma vez. O que eu queria falar é que a gente aqui, como aí professores aí, ou profissionais da área física, aí o que a gente quer é a saúde, né? Então, a gente está procurando que mais pessoas sejam envolvidas no esporte, sejam saudáveis, e que a gente vai continuar aqui com 100 anos fazendo esse podcast. Não, tô brincando, vocês não vão aguentar a gente tanto tempo. Mas a gente quer isso, né? Eu estava até brincando com esse atleta meu de 70 anos e falando para ele, meu amigo, o 90 é o antigo 70. Então, quando você tiver 90, você vai estar como as pessoas de 70 estão hoje. Esse é o nosso objetivo de vida. É isso aí. E, meu, toda segunda-feira um novo episódio, toda segunda-feira mais conhecimento, mais dica, falando sobre treino, sobre equipamento, enfim, sobre tudo que se relaciona ao mundo das duas rodas, seja nas estradas, nas montanhas ou nas provas de triatlon, ou mesmo aquela pessoa que usa a bicicleta somente para ir pedalar. Pedalar assim, ó, com os filhos ou ir trabalhar. Acho que até isso vira um tema, hein, meus amigos? Que vocês tenho certeza que vocês têm grandes dicas para essas pessoas que hoje começam a se mexer de uma forma diferente. Será que eles vão gostar do nosso próximo episódio? Aí a gente não vai dar nenhuma dica. Spoiler? O pessoal acho que vai gostar. Não, mas, ó, eu queria só fazer uma dedicação a esse programa aqui, é o Robert Marchand, né? Vocês lembram dele, não? O cara que bateu o recorde da hora com 107 anos de idade no velódromo, morreu aos 109 anos de idade. Né? Então, meu ídolo. Nosso ídolo, esse programa vai dedicado a ele. Caraca, animal. É isso aí. Gente, nos vemos na próxima segunda-feira e, ó, fiquem ligados nas nossas redes sociais. @Ronaldo Martinelli, @SB Training, é isso, Sérgio? SBX Training. SBX Training e @Claudio R. Tonon, porque, meu, nós vamos dar alguns spoilers do próximo episódio, porque, se não me falha a memória, teremos um convidado internacional aqui junto com a gente. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau!